Fala galera, vamos começar a resolver agora questões sobre cinemática para você arrebentar na prova do Enem, em qualquer concurso militar, na sua escola, enfim, para qualquer vestibular, qualquer prova que você for prestar. Vamos juntos? Vem cá! No último campeonato mundial de atletismo disputado em Berlim, o Usain Bolt, atleta jamaicano, quebrou seu próprio recorde mundial dos 100 metros rasos. Ele concluiu a prova no incrível tempo de 9,58 segundos. Uma análise minuciosa dessa façanha mostra que os primeiros 5 metros da prova ele cumpriu em 0,58 segundos e os outros 95 metros foram cumpridos com velocidade constante. Com base nessas informações, analise as alternativas abaixo e assinale o que for correto. 1. A velocidade média com que ele executa a prova é maior que 36 km por hora. E aí, fera, para a gente responder essa primeira afirmativa aqui, vamos lembrar que velocidade média é dada pela relação variação de espaço, ΔS, pela variação de tempo, ΔT. Tranquilo? A variação de espaço, o ΔS, nessa prova, foi de 100 metros, para um intervalo de tempo de 9,58 segundos. Fera, se fossem 100 metros em 10 segundos, a velocidade média seria de 10 metros por segundo. Como essa relação é 100 metros por 9,58, dá para a gente perceber aqui que esse valor será maior que 10 metros por segundo. E, consequentemente, se 100 sobre 9,58 é maior que 10 metros por segundo, se você passa 10 metros por segundo para quilômetros por hora, nós teríamos 36 quilômetros por hora, é só multiplicar por 3,6. Então, com certeza, a velocidade média foi maior que 36 km por hora. Então, essa primeira afirmação aqui, a afirmativa 01, ela está correta. Tranquilo? 2. A aceleração média nos 5 metros de prova, nos primeiros 5 metros de prova, é maior que a aceleração de um corpo em queda livre. Fera, vamos lembrar que um corpo em queda livre está sujeito exclusivamente à aceleração da gravidade, que para a gente é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Se você pega um corpo em queda livre para 5 metros, na queda livre, vamos lembrar que a altura percorrida por um corpo em queda livre, a distância na vertical percorrida por um corpo em queda livre, é dada pela relação G T² sobre 2. Então, se eu pego uma altura de 5 metros para uma aceleração da gravidade igual a 10, qual seria o tempo de queda de um corpo em queda livre para percorrer 5 metros? Se você resolver isso aqui, ó, 5 vezes 2 me dá 10. O 10 que multiplica o tempo desce dividindo. Isso aqui igual a T². Ora, tá vendo? 10 por 10 me dá 1. E a raiz quadrada de 1, 1. Tranquilo? Ou seja, um corpo em queda livre percorreria 5 metros em 1 segundo. O nosso atleta, Usain Bolt, percorreu 5 metros em 0,58 segundos. Ou seja, num tempo menor. Então, conclusão, a aceleração média nos primeiros 5 metros de prova é maior que a aceleração de um corpo em queda livre? Sim, porque ele faz o mesmo espaço no menor intervalo de tempo. Tranquilo, fera? Vamos para a afirmativa 04. A velocidade com que ele concluiu a prova é de 38 km por hora. Aí, olha só. Os primeiros 5 metros ele fez em 0,58. Aí ele falou na questão que o restante da prova
foi feita com velocidade constante. Fera, quando a velocidade permanece constante, a intensidade da velocidade coincide com o valor da velocidade de escala média. Isso para o movimento uniforme. Então, significa dizer que ele percorreu 95 metros no intervalo de tempo de 9 segundos. Porque lembra, os 5 primeiros metros ele percorreu em 0,58 segundos. Aí, se você fizer a relação 95 sobre 9, vai me dar uma velocidade de 10,55 metros por segundo. Que se você passar para quilômetros por hora, ou seja, se você multiplicar por 3,6, essa velocidade dá exatamente 38 quilômetros por hora, beleza? Então, se você volta aí para a afirmativa 4, ele fala que a velocidade com que ele concluiu a prova é de 38 quilômetros por hora. Verdadeiro. Isso aqui está correto. Daria uma velocidade aí de 10,55 metros por segundo, 95 metros em 9 segundos, que você passando para quilômetros por hora, 38 quilômetros por hora. Então essa afirmativa 04 aí está correta, beleza? 8. Qualquer atleta que realizar essa prova com uma aceleração constante de 2,5 metros por segundo ao quadrado, conseguirá quebrar o recorde de Bolt. Aí vamos lá, peraí. Qualquer atleta com aceleração constante de 2,5 metros por segundo ao quadrado quebraria esse recorde? Aí vamos ver aqui. Fera, se a aceleração permanece constante, nós temos um movimento uniformemente variado, beleza? Onde ele parte do repouso e vai percorrer 100 metros. Como eu faria para calcular esse tempo? Aí você teria que lembrar da função horária do espaço para o movimento variado. ΔS igual V0T mais AT quadrado sobre 2, beleza? E aí, ó, o espaço percorrido pelo atleta, 100 metros. Se ele parte do repouso, a velocidade inicial é igual a 0. Isso tudo aqui iria para 0. A aceleração de 2,5. Eu quero saber o tempo para saber se esse atleta consegue quebrar o recorde de Usain Bolt. Isso aqui me daria, passa o 2 para o outro lado, me daria 200. Passa o 2,5 dividindo, isso é igual a t quadrado. Tranquilo? Conclusão, o tempo seria igual a raiz quadrada de 80. Seria a raiz quadrada de 80 segundos. Que se você fizer aí a raiz quadrada de 80, isso vai me dar aproximadamente, eu já fiz aqui, ó, 8,94 segundos. Beleza? Ou seja, se um atleta consegue manter aceleração constante de 2,5 metros por segundo ao quadrado, ele faria essa prova em 8,94 segundos. E assim, quebraria sim o recorde da prova, que seria de 9,58. Então essa afirmativa 8 aqui, fera, também está correta. Tranquilo? E a afirmativa 16, qualquer atleta que realizar essa prova com velocidade constante de 10 metros por segundo, conseguirá quebrar o recorde de Bolt. Aí vamos lá. Se o cara vai realizar a prova com velocidade constante de 10 metros por segundo, será que ele consegue quebrar o recorde da prova? Vamos lá. Se a velocidade é de 10 metros por segundo, para uma prova de 100 metros, qual seria o intervalo de tempo? Ora, fera, o intervalo de tempo ΔT seria 100 dividido por 10 e a prova seria completada em 10 segundos. Ou seja, esse atleta não conseguiria quebrar o recorde, que foi de 9,58.
Então, essa afirmativa 16, ela está falsa, tranquilo? Então, nessa questão aí, afirmativa 01, afirmativa 02, afirmativa 04 e afirmativa 08 estão corretas, beleza? Vamos lá para a nossa próxima questão. Um esquiador desce por uma pista de esqui com aceleração constante. Partindo do repouso do ponto P, ele chega ao ponto T a 100 metros de P com velocidade de 30 metros por segundo. O esquiador passa por um ponto Q a 36 metros de P com velocidade em metros por segundo D. Aí vamos lá. Olha só, fera. No ponto P, ele partiu do repouso. Velocidade igual a zero. No ponto T, ele passa com uma velocidade de 30 metros por segundo. E ele fala que a distância, o ΔS, de P até o ponto T, um ΔS de 100 metros, tranquilo? Aí a pergunta é, qual é a velocidade que ele passa pelo ponto Q, se o ponto Q está distante do ponto P 36 metros, tranquilo? Não esqueça que a questão falou que o atleta, o esquiador, ele possui aceleração constante, beleza? Então a aceleração do esquiador permanece constante. Fera, nós temos uma questão que fala sobre movimento uniformemente variado e a questão não fala sobre o tempo. Tá vendo? Quando uma questão não fala sobre o tempo, você não perde tempo. Equação de Torricelli. Vamos achar a aceleração pela equação de Torricelli. Eu vou pegar a velocidade que o atleta passou pelo ponto T ao quadrado, igual a velocidade inicial, que seria a velocidade no ponto P ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a distância do ponto P até o ponto T. Tranquilo? E aí, se você substituir aqui, ó, nós ficaríamos com a velocidade V de t ao quadrado, e a velocidade V de t, fera, eu conheço, 30 metros por segundo, 30 ao quadrado. A velocidade que ele passa pelo ponto P, repouso, que ele partiu do ponto P, né? Mais 2 vezes a aceleração que eu não conheço, e o ΔS que me dá 100, tranquilo? 30 ao quadrado, fera, me dá 900, sobre 2 vezes 100 me dá 200. Isso igual a A. 0 aqui é 0, né? 0 ao quadrado é 0. Vai embora, beleza? Quando você fizer aqui a simplificação, ó, esse 100 vai embora com esse 100. Tá vendo? 9 dividido por 2 me daria uma aceleração de 4,5 quilômetros, 4,5, perdão, metros por segundo ao quadrado. Achou a aceleração? Achei. Agora vamos achar a velocidade que ele passa pelo ponto Q. Mais uma vez, vamos usar a equação de Torricelli. VQ ao quadrado igual a velocidade no ponto P ao quadrado mais 2 vezes a ΔS, que seria a distância do ponto P até o ponto Q. Tranquilo? A velocidade no ponto Q é a pergunta. A velocidade no ponto P, 0, porque ele partiu do repouso, mais 2 vezes a aceleração, que é 4,5, e a distância, que vale 36 metros. Logo, a velocidade em Q seria, fera, a raiz quadrada, 2 vezes 4,5 me dá 9, vezes 36. Aí eu não vou perder tempo com esse produto, né, fera? 9 tem raiz 3, 36 tem raiz 6. Conclusão, a velocidade que ele passa pelo ponto Q, 18 metros por segundo.
Sendo assim, a alternativa correta para essa questão, alternativa A. Questão de movimento variado, que não falar sobre o tempo, não perca tempo, equação de Torricelli. Tranquilo? Vamos lá para mais uma questão. Um automóvel a 90 km por hora passa por um guarda no local em que a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. O guarda começa a perseguir o infrator com a sua motocicleta, mantendo a aceleração constante até atingir 108 km por hora em 10 segundos e continua com essa velocidade até alcançá-lo. Quando lhe faz sinal para parar, pode-se afirmar que... Então, olha só. O infrator, está com movimento uniforme. A velocidade permanece constante. Tranquilo? Essa velocidade de 90 km por hora, nós vamos precisar passá-la para metros por segundo. Tá vendo? De quilômetros por hora para metros por segundo, nós dividimos por 3,6. Se você fizer 99 por 3,6, 25 metros por segundo é a velocidade do automóvel. O guarda partiu do repouso, atingiu uma velocidade de 108 km por hora em 10 segundos. Se você passa 108 km por hora, divide por 3,6, 30 metros por segundo, em 10 segundos. Então, o movimento do guarda inicial é acelerado, que ele parte do repouso, em 10 segundos ele atinge 30 metros por segundo, mas se liga, que a partir de 10 segundos, a velocidade do guarda permanece constante até alcançar o infrator. Beleza? Aí ele quer saber quanto tempo aí ele levou para alcançar o infrator, né? E o espaço que ele percorreu. Já de cara essa letra C está fora, né? A velocidade do guarda ao alcançar o carro era de 25 metros por segundo. Tá falsa a letra C. A velocidade de 30 metros por segundo, né? Que ele manteve velocidade constante. Ô, tá vendo como é que eu faço então para achar o tempo que o guarda alcançou o carro? Ora, nesses 10 segundos que o guarda entrou em movimento acelerado, que ele teve movimento acelerado, qual foi a distância percorrida pelo automóvel? Né? Vamos calcular? Ó, tá vendo? Em 10 segundos, qual foi a distância percorrida pelo automóvel? Vou chamar aqui ΔSA. Ora, como o movimento do automóvel é um movimento uniforme, a distância, o espaço percorrido, ΔS, deslocamento escalar, é dado pelo produto velocidade vezes tempo. Ora, tá vendo? Se a velocidade do automóvel é de 25 metros e nós estamos calculando a distância percorrida, o deslocamento, para 10 segundos, ora, em 10 segundos, o automóvel percorreu 250 metros. Tranquilo? Só que o guarda também estava em movimento acelerado. Então o guarda também teve um deslocamento. Só que o guarda, para o guarda, o movimento dele é variado, né? Então se eu quero calcular o deslocamento do guarda, eu faço V0T mais AT² sobre 2. Beleza? E aí ele partiu do repouso, a velocidade inicial é 0 para 10 segundos, né? A aceleração do guarda, tá vendo? Se a velocidade do guarda variou 30 metros por segundo em 10 segundos, eu posso calcular a sua aceleração. Seria 30 sobre 10, 3 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Então, se a velocidade do guarda variou 30 metros por segundo em 10 segundos, sua aceleração foi de 3. Ó, 3 vezes 10 ao quadrado sobre 2. Né? 10 ao quadrado me dá 100. 100 vezes 3 me dá 300. 300 sobre 2, 150 metros. Ou seja, em 10 segundos, o automóvel percorreu 250 metros e o guarda percorreu 150 metros.
Outra forma que você poderia calcular essa distância percorrida pelo guarda, que muita gente esquece, é fazer velocidade média no movimento variado. ΔS sobre ΔT igual a V mais V0 sobre 2. Beleza? Ou seja, se eu quero calcular a distância percorrida pelo guarda em 10 segundos, eu sei que a velocidade que ele atingiu em 10 segundos foi 30 metros por segundo. Ele partiu do repouso, velocidade inicial igual a 0, ó, isso tudo sobre 2. Olha que massa! Então, se eu quisesse, eu poderia calcular o deslocamento do guarda também por aqui, ó, né? E eu nem precisaria achar aceleração. Essa equação de velocidade média no movimento variado, você usa quando a questão não fornece para você aceleração, que até seria esse caso aqui, ó, né? Não que seja difícil você achar aceleração, mas dá para você fazer sem ela, né? Então, se eu faço aqui, por exemplo, 30 mais 0 dá 30, 30 sobre 2 me dá 15, 15 vezes 10, ó, 150 metros. Beleza? Ah, tá vendo? Eu achei a aceleração. Então, eu poderia fazer por equação de Torricelli? Poderia também fazer por equação de Torricelli. Teria que dar os mesmos 150 metros, tranquilo? Mas a ideia é o seguinte, nos 10 segundos iniciais aí do movimento, o carro percorreu 250 metros e o guarda percorreu 150 metros. O que significa dizer que a distância entre eles é de 100 metros, concorda? Se o carro percorreu 250 metros e o guarda percorreu 150 metros, a distância entre eles é uma distância de 100 metros. E a partir de 10 segundos, o automóvel já tinha velocidade constante e o guarda também vai passar a ter velocidade constante, né? Porque ele fala que depois de 10 segundos, ele continua com a mesma velocidade até alcançar o automóvel. Então vem comigo aqui, olha só, a ideia seria essa. Nós temos o guarda com uma velocidade de 30 metros por segundo. Beleza? Nós temos o automóvel com uma velocidade de 25 metros por segundo. E eles estão a uma distância um do outro de 100 metros. Tá vendo? Por que 100 metros? Porque o automóvel percorreu 250 e o guarda percorreu 150. Então, a diferença entre as distâncias aí é de 100 metros. E aí, se você quiser calcular o tempo de encontro, a partir daí, eu posso fazer por velocidade relativa. Vou até mudar aqui a caneta. Se você quiser calcular o tempo de encontro, eu posso fazer por velocidade relativa. Tá vendo? Qual seria a velocidade relativa entre o guarda e o automóvel? Como as velocidades apresentam o mesmo sentido, a velocidade relativa é dada pela diferença, né? A velocidade do guarda menos a velocidade do automóvel. Então, seria 30 metros por segundo menos 25 metros por segundo. A velocidade relativa aqui, ó, 5 metros por segundo, né? E se eu achei a velocidade relativa, eu posso achar o tempo de encontro. Como é que eu faço o tempo de encontro? Pega a distância relativa entre eles e divide pela velocidade relativa, né? Qual a distância relativa entre eles? 100 metros. E a velocidade relativa? 5 metros por segundo. Ou seja, a partir daí, após 20 segundos, o guarda encontraria o automóvel, né? Só que lembra que ele começou o movimento a 10 segundos. Então, se eu fosse calcular o tempo total, seriam os 10 segundos que ele levou acelerando, mais os 20 segundos que ele levou com o movimento uniforme. Então, depois de 30 segundos, o guarda alcança o automóvel. E aí, se você volta lá para a questão, a alternativa A está falsa, porque ele falou que seria 15 segundos. A alternativa B está falsa, porque ele falou 60 segundos. A alternativa C está falsa, porque ele falou que a velocidade é 25 metros por segundo, e seria 30 metros por segundo, né? Então, nós temos a letra D e a letra E. O guarda percorreu 750 metros. Ora, eu já sei que nos 10 segundos iniciais, ele percorreu 150. E nos 20 segundos, como é que eu faço? Vou fazer aqui assim, ó. Tá vendo? Em 20 segundos, o guarda percorreu quantos metros?
Como a velocidade do guarda permaneceu constante, eu posso calcular a distância que ele percorreu em movimento uniforme por aqui, né? ΔS igual a velocidade vezes tempo. Se a velocidade do guarda é de 30 e ele levou 20 segundos para alcançar o carro depois que estava em movimento uniforme, ele percorreu 600 metros, ó. Né? E se ele percorreu 600 metros em movimento uniforme e 150 metros em movimento variado, qual foi a distância total percorrida pelo guarda? Ó, tá vendo? A distância total percorrida pelo guarda foi os 150 que ele percorreu o movimento acelerado, mais os 600 metros que ele percorreu com movimento uniforme. Então, no total, o guarda percorreu 750 metros. Beleza? E aí, se você volta lá para a nossa questão, a alternativa correta aqui, fera, letra D. Tranquilo? Questão boa do Itaí sobre cinemático, ó. Questão boa sobre cinemático. Vale a pena você fazer de novo. Vale a pena fazer de novo. Beleza? Tranquilo? Vamos para frente? Próxima questão. Em uma prova internacional de ciclismo, dois dos ciclistas, um francês e separado por uma distância de 15 metros à sua frente, um inglês, se movimentam com velocidades iguais e constantes de módulo 22 metros por segundo. Considere agora que o representante brasileiro na prova, ao ultrapassar o ciclista francês, possui uma velocidade constante de módulo 24 metros por segundo. Inicia uma aceleração constante de módulo 0,4 metros por segundo ao quadrado, com o objetivo de ultrapassar o ciclista inglês e ganhar a prova. No instante em que ele ultrapassa o ciclista francês, faltam ainda 200 metros para a linha de chegada. Com base nesses dados, e admitindo que o ciclista inglês, ao ser ultrapassado pelo brasileiro, mantenha constantes as características do seu movimento, assinale a alternativa correta para o tempo gasto pelo ciclista brasileiro para ultrapassar o ciclista inglês e ganhar a corrida. Uma questão bem parecida com o que a gente acabou de fazer, né? Também vai ser um encontro de móveis. O brasileiro tem um movimento acelerado, só que o movimento do brasileiro é acelerado, né? E o movimento do ciclista inglês é um movimento uniforme, né? E eu tenho certeza que quando o brasileiro ultrapassar o francês, como a distância entre um francês e o inglês é de sempre 15 metros, porque eles têm a mesma velocidade no mesmo sentido, quando o brasileiro ultrapassar o francês, a distância do brasileiro para o inglês é uma distância de 15 metros. Você concorda? Então vamos pegar aqui essa situação. Ó, tá vendo? Nós vamos ter aqui o ciclista brasileiro, que está com uma velocidade inicial aqui de 24 metros por segundo. Nós temos o ciclista inglês, que está com uma velocidade de 22 metros por segundo. E a distância entre o ciclista brasileiro e o ciclista inglês é uma distância de 15 metros, ó. Beleza? Em quanto tempo o brasileiro alcança o ciclista inglês? Lembrando que o brasileiro tem aceleração, né? A aceleração do brasileiro é de 0,4 metros por segundo ao quadrado. O inglês está com velocidade constante. Vamos montar as funções horárias aí para esses movimentos, ó, tá? Tá vendo como o brasileiro tem movimento variado? O seu espaço, a sua posição varia com o tempo de acordo com a função do segundo grau, obedecendo uma função do segundo grau. Tranquilo? E eu vou considerar, por exemplo, que a posição do brasileiro aqui é a posição 0 e a posição do inglês é a posição 15, né? Sendo assim, como é que ficaria a função horária do espaço para o brasileiro? Posição inicial, 0. Velocidade inicial, 24.
vezes t, mais a aceleração 0,4 vezes t ao quadrado sobre 2. Só para melhorar aqui, ó, a função do espaço para o brasileiro ficaria 24t mais 0,2 t ao quadrado. Tranquilo? Então aqui eu achei a função horária do espaço para o brasileiro. Tranquilo? Vamos agora achar a função horária do espaço para o inglês. Ah, tá vendo? Mas o inglês, o movimento é uniforme. Então fica S igual a S0 mais a velocidade vezes o tempo. Função horária do espaço para o movimento uniforme. Tá vendo? A posição inicial do inglês. Nesse caso aqui, a posição 15. Já que ele está 15 metros à frente do brasileiro. Com a velocidade constante de 22. Beleza? Então eu achei a função horária do espaço para o inglês. Beleza? E aí, tá vendo? Se eles vão se encontrar, se o brasileiro vai ultrapassar o ciclista inglês, nesse momento os dois estão na mesma posição, né? Então ficaria assim: para encontro de móveis, a posição do brasileiro vai ser igual à posição do inglês. Aí qual é a posição do brasileiro? A função 24t mais 0,2t quadrado. E a do inglês 15 mais 22t. Tranquilo? Passa tudo que está do lado direito para o lado esquerdo e vai ficar assim. Vou só ajeitar aqui, ó, 0,2t quadrado mais 24t menos 22t menos 15 igual a 0. Beleza? Então ficaria 0,2t quadrado mais 2t menos 15 igual a 0. Aí nós ficamos com a função do segundo grau, né? Ficamos com a função de segundo grau. E se você quiser calcular o tempo, nós vamos ter que fazer Bhaskara aqui, né? Vamos ter que fazer Bhaskara aqui, beleza? Como é que ficaria? Tá vendo? Delta igual a b quadrado menos 4ac. Quanto vale b? 2 ao quadrado menos 4 vezes 0,2 vezes menos 15. De boa? Então, delta seria igual a 4 mais, ó, porque menos com menos dá mais. 0,2 vezes 15 me dá 3. 3 vezes 4, 12. Então, delta é igual a 16. Graças a Deus, tem raiz, né? Para você calcular o tempo vai ser menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a. Tranquilo? Vai ficar t igual. O menos aqui eu já vou dispensar, porque vai ficar 16. Na raiz vai ficar menos 4. Aí menos 4, menos 2, não existe tempo negativo, beleza? Então vou dispensar o tempo negativo. Vou fazer com mais. Vai ficar menos b mais a raiz quadrada de 16 sobre 2 vezes 0,2. Então aqui seria menos 2 mais 4 sobre 0,4. Então ficaria 2 dividido por 0,4. Que seria a mesma coisa que 20 dividido por 4. Que me dá quanto aqui? 5 segundos, beleza? Então lembrando, eu não fiz com menos, porque não existe tempo negativo pra gente, né? Na cinemática não existe tempo negativo. Então, o brasileiro levaria 5 segundos para ultrapassar o inglês, né? E aí, se você volta lá para a nossa questão, a alternativa correta aqui, a alternativa é de eu vou passar em qualquer vestibular. Beleza?
Tranquilão? Vamos lá para mais uma questão. O gráfico abaixo mostra as posições em função do tempo de dois ônibus que partiram simultaneamente. O ônibus A partiu do Recife para Caruaru e o ônibus B partiu de Caruaru para Recife. As distâncias são medidas a partir do Recife. Então, Recife é o marco zero, né? A que distância de Recife em quilômetros ocorre o encontro entre os dois ônibus? Massa, mais uma questão de encontro de móveis, só que nesse caso aqui os dois móveis apresentam um movimento uniforme, né? Gráfico do espaço em função do tempo, em que eu tenho uma reta, né? Uma reta crescente para movimento progressivo, uma reta decrescente para B, o movimento é retrógrado, e uniforme, né? Velocidade constante. Se você quiser calcular a velocidade do ônibus A, pega a distância que ele percorreu, já que o movimento é uniforme, pelo intervalo de tempo, ó. Nesse gráfico aqui, ó, a distância em quilômetros entre Recife e Caruaru, aqui seria a distância de 210 quilômetros, né? Então ele percorreu, ó, 210 quilômetros em quanto tempo? Aqui, 6 horas, ó, tá? O ônibus A, 210 quilômetros em 6 horas, né? Se você simplificar por 3 em cima e por 3 embaixo, daria 70 sobre 2, né? Então a velocidade do ônibus A, 35 km por hora. Beleza? Já o ônibus B, se você quiser calcular a velocidade do ônibus B, ΔS sobre ΔT. Também, né? O ônibus B percorreu os mesmos 210 km, só que como o movimento dele é retrógrado, menos 210. Em quanto tempo? 3 horas, ó. Então a velocidade do ônibus B, menos 70 km por hora. Beleza? E aí eu vou montar as funções horárias, ó, né? A função horária para o ônibus A seria sua posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Logo, para o ônibus A, posição inicial 0, que ele partiu de Recife, com a velocidade de 35 vezes T. Ou só ajeitar aqui, ficou horrível esse 35, né? Então, ó, a função horária do ônibus A seria 35 vezes T. Beleza? Já a função horária para o ônibus B seria a posição inicial de B mais a velocidade de B vezes o tempo. Então, a posição de B, a função horária seria 210, que é a posição inicial, de onde ele partiu, menos 70t. Tranquilo? Então, eu achei a função horária para o ônibus A e a função horária para o ônibus B, dois movimentos uniformes, né? Tá vendo? Se eles vão se encontrar, né? Qual seria o instante de encontro? Ah, daria também para você fazer por velocidade relativa, né? Posso até fazer já também, tá? Mas já que eu montei as funções, quando o ônibus A se encontrar com o ônibus B, encontro de móveis, ó. Beleza? Então ficaria 35t igual a 210 menos 70t. Tranquilo? Esse 70 passa para o outro lado positivo. Isso igual a 210. Aí fica 105t igual a 210. T igual a quanto? 210 dividido por 105. T igual a 2 horas, né? Ou seja, o encontro ocorre 2 horas depois de iniciado o movimento, né? Mas a questão quer saber a quantos quilômetros de Recife. Aí, para você fazer, ou você usa a função de A, ou você usa a função de B. Eu vou usar a função de A, que é mais fácil, ó, né?
A função de A é 35 vezes t. Como o instante de encontro foi 2 horas, ó, 35 vezes 2. Então, a posição em relação a Recife, 70 quilômetros, beleza? E aí, se você volta aqui, ó, alternativa correta, alternativa E. Por velocidade relativa, como é que você faria? Vou só falar para vocês, né? Como os movimentos apresentam sentidos opostos, quando os móveis têm sentidos opostos, a velocidade relativa é dada pela soma, né? Então, a velocidade relativa do ônibus A em relação ao ônibus B seria 105 km por hora, né? Se eu tenho a distância entre eles, a relativa, que seria 210 km, e eu tenho a velocidade relativa, que é de 105, o tempo de encontro seria 210 dividido por 105, né? Que daria 2 horas. É exatamente essa parte da questão aqui, ó, tá ligado? Essa parte da questão aqui, né? 210 por 105. 210 seria a distância inicial entre eles, né? Quando o tempo era 0. E 105 a velocidade relativa. Como apresentam sentidos opostos, a gente soma, né? Então você acharia mais rápido o tempo de encontro ao invés de estar montando função horária, beleza? Então eu vou deixar para vocês esse desafio. Faça essa mesma questão, faça essa primeira parte, né, por velocidade relativa, para você achar o tempo de encontro. Aí depois você acha a posição. Tranquilo? Vamos lá para mais uma questão. Quando um trem de metrô vai de uma estação A até uma estação B, distantes 1.800 metros, ele acelera na saída e desacelera na chegada, na mesma razão de 2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, é um movimento uniformemente variado, tanto na saída como na chegada. Sabendo-se que por questões de segurança, o trem não pode ultrapassar a velocidade de 30 metros por segundo, qual é o gráfico que melhor representa a velocidade do trem em função do tempo? Olha só. Já de cara, se eu tenho um movimento acelerado e um movimento retardado na saída e na chegada, né? Para o movimento variado, a velocidade varia com o tempo de acordo com essa função aqui, ó, né? V igual a V0 mais AT. E tá vendo? Essa função aqui é uma função do primeiro grau. Então, se eu tenho na questão aí gráficos da velocidade em função do tempo, eu espero que na saída e na chegada, o gráfico, o comportamento do gráfico seja uma reta, né? Já que é uma função do primeiro grau. Se tem que ser uma reta na saída e na chegada, no caso na saída uma reta crescente, porque o movimento é acelerado, e na chegada uma reta decrescente, porque o movimento é retardado, né? Já está fora a letra A, ó, curva. Já está fora a letra C, curva. Já está fora a letra E, curva, tá? Não pode, beleza? Então ficaria ou letra B ou letra D, né? E aí é o seguinte, ó, se ele não pode ultrapassar 30 metros por segundo, né? E a distância é de 1.800 metros, qual é a distância que ele percorre aqui, ó, tá? Com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, partindo do repouso, ele atingiria 30 metros por segundo em 15 segundos. Se liga, ó. Se eu fizer aqui, tá vendo? V igual a V0 mais AT. V igual a V0 mais AT. Se ele pode atingir no máximo a velocidade de 30, partir do repouso, com aceleração de 2, né? Ele atingiria 30 metros por segundo em 15 segundos, ó. Tá? E nesses 15 segundos, se você quiser aqui, calcular o ΔS, qual seria a distância percorrida nesses 15 segundos? Vou fazer aqui, ó. Vou fazer por velocidade média, tá bom? Qual seria a distância percorrida nesses 15 segundos?
ΔS sobre ΔT igual a V mais V0 sobre 2. Então ficaria ΔS sobre 15 igual a 30 mais 0 sobre 2, né? 30 sobre 2 me dá 15, 15 vezes 15, 225 metros. Ou seja, nesse movimento acelerado, ele percorreria 220 metros e atingiria 30 metros por segundo. Imagina que ele começou a frear na sequência, com a mesma aceleração. Então você concorda que, tanto na saída, no movimento acelerado, como na chegada, no movimento retardado, se eu tenho a mesma taxa de variação de velocidade, que é a aceleração, eu vou ter a mesma variação de velocidade, ele vai percorrer 225 metros na saída, para acelerar de 0 a 30 metros por segundo, e vai percorrer 225 metros na chegada, para retardar de 30 metros por segundo para 0. Então, se você pegar essas duas distâncias, vai me dar 450 metros. Ou seja, ainda vai ficar faltando 1.350 metros. Então, não pode ser esse gráfico B. Porque se for esse gráfico B aqui, para acelerar e para retardar, seriam 450 metros. E os outros 1.350 metros? Os outros 1.350 metros, ele vai percorrer com velocidade constante. Então ele acelera, chegou em 30 metros por segundo, mantém velocidade constante. A 225 metros da próxima estação, ele pisa no freio até parar. Beleza? Então o gráfico correto aqui para essa questão seria a alternativa D. Movimento acelerado, movimento uniforme e movimento retardado. Tranquilo? Beleza? Vamos lá para a próxima questão. Enquanto espera o ônibus, um garoto fica brincando com sua bola de tênis, lançando-a com a mão para cima e pegando-a de volta no mesmo ponto do lançamento. Isso é um lançamento vertical para cima, né? Ele consegue lançar a bola para cima, completamente na vertical, com velocidade de 10 metros por segundo. A partir dessas informações, entre os gráficos abaixo, identifique os que podem representar o movimento de subida e descida da bola. Ó, se é um movimento vertical, né? No movimento vertical, a aceleração do movimento coincide com a aceleração da gravidade. É a própria aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Que ela pode ser positiva ou negativa, dependendo do referencial, né? Se o referencial for adotado para cima, a gravidade está verticalmente para baixo, né? Então ela seria negativa. Se o referencial for adotado para baixo, como a gravidade está para baixo, ela seria positiva, né? Mas uma coisa eu sei que é certo, ó, tá? Se ele foi lançado para cima com a velocidade inicial de 10 metros por segundo, na subida, como a velocidade está para cima e a aceleração está para baixo, aí eu tenho um movimento retardado, né? O que significa dizer que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, fera? Significa dizer que a cada segundo de movimento, a velocidade varia 10 metros por segundo. Então, na subida, para cada segundo, a velocidade diminui 10 metros por segundo. Porque a velocidade está para cima, a aceleração está para baixo. Então, se ele foi lançado com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo, significa dizer que um segundo depois, a velocidade diminuiu 10 metros por segundo, porque na subida o movimento é retardado. Então, se ele tinha 10 metros por segundo e um segundo depois a velocidade diminuiu 10 metros por segundo, ele parou. Ele já está na altura máxima. Ele para fazer o quê? Para inverter o sentido do movimento. E um segundo depois,
ele volta para a mesma posição. Então eu tenho certeza que nesse movimento, sem precisar fazer conta, ele vai levar 1 segundo para subir e 1 segundo para descer. Beleza? E aí se você olhar esse gráfico aqui, ó, esse 1 está correto, ó, né? Só que esse 1, se a reta é crescente, a aceleração é positiva. E se a aceleração é positiva, é porque ele está adotando o referencial para baixo, ó. Certo? Então essa velocidade aqui seria negativa. E a aceleração seria positiva. Então ele é lançado inicialmente com velocidade de menos 10. Esse menos é só por causa do referencial. O referencial está para baixo, menos 10. Né? 1 segundo depois sua velocidade é 0. 1 segundo depois, ó, ele volta para velocidade 10. Só que agora é para baixo, né? Então 1 segundo para subir, 1 segundo para descer, 2 segundos. Então se eu considerar que a aceleração é positiva, esse gráfico aqui também está em ordem, ó, né? Porque se a aceleração é a gravidade, e a gravidade é constante, 10 metros por segundo ao quadrado, ó. Esse gráfico e esse gráfico aqui estão em ordem aqui, beleza? Estão em ordem, né? E aí, se você quiser, a gente pode analisar agora o gráfico 2, o gráfico 4 e o gráfico 5, né? O gráfico 2, o gráfico 4 e o gráfico 5. E aí, o gráfico 4 já está fora, ó, né? Que gráfico é esse? Aceleração constante, variante, está fora. Aí eu quero saber se esses dois gráficos batem com esse gráfico 2 ou batem com esse gráfico 5, né? Beleza? E aí qual dos dois? Aí nós vamos ter que calcular a altura máxima, ó. Esse aqui já estaria fora, né? Esse gráfico 5 já estaria fora. Por que estaria fora, tá vendo? Porque não existe tempo negativo, ó. Ele botou aqui o tempo menos 10. Não existe tempo negativo. Então esse gráfico 5 está fora. E aí, esse gráfico 2 bate com esses dois gráficos? Vamos ver. Qual seria a altura máxima atingida pela bolinha? Eu vou usar de novo velocidade média, tá? Se eu quero saber a altura máxima, eu faço ΔS sobre ΔT igual a V mais V0 sobre 2. Né? Aí eu faço ΔS. Quanto tempo para subir? 1 segundo, não foi? Saiu com que velocidade? Saiu com que velocidade? Saiu com velocidade de menos 10, né? Já que o referencial está para baixo. Na altura máxima a velocidade é 0, com a velocidade de menos 10, isso tudo sobre 2, ó. Conclusão, a altura máxima é de quanto? Menos 10 sobre 2? Menos 5 metros, ó. Bateu. Ou seja, em 1 segundo, a altura é menos 5, ó. E tá para baixo, a parábola tá para baixo, porque o referencial tá para baixo, ó. Né? Como a aceleração é positiva, concavidade voltada para cima. Mas como o movimento de subida é retrógrado, né? Como o movimento de subida é retrógrado, o espaço está diminuindo. Beleza? Então, com certeza, tanto esse gráfico 1, como esse gráfico 2, como esse gráfico 3, estão falando a mesma coisa, né? Então, lançamento vertical para cima, onde o referencial está para baixo. Então, a aceleração da gravidade é positiva. A aceleração constante, reta crescente, parábola com concavidade voltada para cima. Só que na subida o movimento é retrógrado. Por isso que ela vem para a parte negativa. Beleza? Então, nessa questão aí, os gráficos 1, 2 e 3 estão batendo com o enunciado. Tranquilo? Então, fera, terminamos aqui esta sequência de questões sobre cinemática. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no canal e vamos juntos em busca do seu sucesso. Até a próxima. Valeu!